Chave girou na fechadura às 17h30, 2 horas mais cedo que o habitual. Roberto sempre chegava às 19h30 do escritório, mas naquele dia uma reunião foi cancelada. O som dos seus passos ecoou pelo corredor silencioso da casa, onde apenas o barulho abafado vinha do quarto do seu filho de 16 anos, Miguel. Roberto franziu a testa. Algo estava diferente. O garoto sempre estudava na sala durante as tardes, mas hoje havia movimento estranho no andar de cima. Sons de objetos sendo movidos, sussurros baixos, como se Miguel não estivesse sozinho. O coração do pai acelerou. Seria uma garota? Drogas? Ou algo pior? Subindo as escadas devagar, Roberto sentiu o peso de cada degrau. 20 anos de casamento, 16 de paternidade, e nunca havia desconfiado do filho. Miguel sempre foi o garoto exemplar, menos notas altas, comportamento impecável, respeito pelos pais. Mas ultimamente algo havia mudado. O menino andava mais reservado. Saía cedo aos sábados. Recebia ligações misteriosas. A porta do quarto estava entreaberta. Roberto aproximou-se, silêncio, o coração batendo como um tambor. Por uma fresta, viu Miguel ajoelhado no chão, mexendo em algo que não conseguia identificar. O garoto olhava nervosamente para a porta, a cada movimento. O que Roberto descobriria naquele momento mudaria para sempre a forma como via seu filho. E a revelação seria muito mais surpreendente do que qualquer pai poderia imaginar. A verdade por trás daquele comportamento misterioso estava prestes a transformar lágrimas de preocupação em lágrimas de orgulho. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de começarmos essa história que vai mexer com suas emoções, não esqueçam de deixar aquele like maroto no vídeo. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo essas histórias incríveis. E se você ainda não é inscrito, aperta esse botão de inscrição e ativa o sininho para não perder nenhuma das nossas narrativas. Quero saber de vocês, nos comentários, de que cidade ou país vocês estão assistindo. É sempre incrível ver nossa comunidade crescendo pelo Brasil e pelo mundo. Pessoal de São Paulo, Rio, Minas, Rio Grande do Sul e nossos amigos de Portugal, Angola, Moçambique, façam barulho nos comentários. Adoro ler cada mensagem de vocês. A história de hoje é sobre Roberto e seu filho Miguel, e como um mal-entendido quase destruiu a relação entre eles. É sobre os segredos que guardamos por amor, sobre julgamentos precipitados, e sobre como às vezes aquilo que mais tememos pode se revelar a maior surpresa das nossas vidas. Quantos de vocês já passaram por situações parecidas? Seja como pais desconfiados ou como filhos incompreendidos. Esta história vai tocar o coração de muitos de vocês. Tenho certeza. Então peguem um lenço, se acomodem, e vamos juntos descobrir o que Miguel estava escondendo do pai. Preparem-se para uma montanha-russa de emoções. Vamos começar. Tudo começou há 3 meses, quando Roberto notou as primeiras mudanças no comportamento de Miguel. O garoto, que sempre foi comunicativo e transparente, começou a se tornar reservado, quase arredio. Durante os jantares em família, Miguel mal tocava na comida, perdido em pensamentos que pareciam consumi-lo por completo. Carmen, esposa de Roberto e mãe de Miguel, também havia percebido. Ele está crescendo, amor, dizia ela, tentando tranquilizar o marido. E, normal que os adolescentes fiquem mais introspectivos, mas Roberto conhecia seu filho melhor que ninguém. Aquilo não era só uma fase da adolescência. Menos era algo mais profundo, mais preocupante. As ligações misteriosas começaram a se tornar frequentes. O telefone tocava. Miguel corria para atender, e suas conversas eram sempre em sussurros. Não pode ser agora. Roberto ouvia o filho murmurar. Ele não pode saber. Pelo menos não ainda. Quem era essa pessoa do outro lado da linha? O que Miguel estava planejando? Os sábados se tornaram um mistério. Miguel, que costumava dormir até tarde nos finais de semana, agora acordava cedo. Tomava banho rapidamente e saía de casa com uma mochila pesada. Vou encontrar uns amigos. Era sempre a mesma desculpa. Mas que amigos eram esses? E por que ele nunca os trouxera para casa? Roberto tentou seguir o filho discretamente em uma dessas saídas misteriosas. Viu Miguel pegando 2 ônibus, descendo em um bairro distante e desaparecendo em uma rua que Roberto não conhecia. A preocupação do pai crescia a cada dia. Siriam, mas companhias. Estava Miguel envolvido com algo perigoso? As notas de Miguel começaram a oscilar. Não eram notas ruins, mas também não eram mais as excelentes notas de sempre. O garoto parecia distraído nas aulas, segundo relataram alguns professores. Durante as reuniões escolares,
Roberto ouvia comentários de que Miguel andava ausente, como se sua mente estivesse em outro lugar. Uma noite, Roberto decidiu conversar com o filho. Bateu na porta do quarto de Miguel e encontrou o garoto, debruçado sobre alguns papéis, que foram rapidamente escondidos assim que o pai entrou. "Pai, você podia ter batido antes de entrar", protestou Miguel, visivelmente nervoso. "Desculpa, filho, só queria conversar com você", respondeu Roberto, notando o comportamento defensivo do garoto. "Tá tudo bem, Miguel? Você anda muito calado ultimamente." Roberto tentou soar casual, mas a preocupação transparecia em sua voz. Miguel desviou o olhar, mexendo nervosamente nas mãos. "Tá tudo normal, pai. É só coisas da escola." A resposta veio rápida demais, automática demais. Roberto conhecia aquele tom, menos era o mesmo que Miguel usava quando criança ao mentir sobre ter escovado os dentes. Naquela noite, Roberto mal conseguiu dormir. Deitado ao lado de Carmen, ele repassava todos os sinais estranhos. As ligações, as saídas misteriosas, os papéis escondidos, o comportamento evasivo. "Carmen, você não acha que deveríamos investigar mais? E se ele estiver envolvido com drogas? Ou pior?" Carmen suspirou. "Roberto, você está ficando paranoico. Miguel é um bom menino." Mas Roberto não conseguia se livrar da sensação de que algo estava muito errado. Como pai, ele sentia no coração que seu filho estava guardando um segredo importante. Um segredo que poderia mudar tudo. E naquela manhã fatídica, quando chegou mais cedo do trabalho, Roberto finalmente teria a oportunidade de descobrir a verdade que Miguel tanto se esforçava para esconder. Roberto subiu as escadas com o coração disparado. Cada degrau parecia ecoar pela casa silenciosa, e ele rezava para que Miguel não ouvisse sua aproximação. O som vindo do quarto do garoto ficava mais claro. Não eram vozes, mas, sim, ruídos, de objetos sendo manuseados com cuidado, como se Miguel estivesse montando ou desmontando alguma coisa delicada. Chegando ao corredor do segundo andar, Roberto caminhou na ponta dos pés até a porta entreaberta do filho. Por uma fresta de apenas alguns centímetros, ele conseguia ver parte do quarto. Miguel estava ajoelhado no chão, de costas para a porta, completamente concentrado em algo que Roberto não conseguia identificar. A luz natural da janela criava um contraste dramático na cena. De repente, Miguel se levantou e caminhou até o armário. Roberto viu o filho pegar uma caixa pequena e retornar ao que estava fazendo. O garoto trabalhava com uma precisão quase cirúrgica, movimentos calculados. E Roberto forçou a vista, tentando entender o que eram aqueles objetos espalhados pelo chão do quarto. Foi então que Roberto conseguiu identificar alguns itens. Pequenas peças de metal, fios coloridos, componentes eletrônicos, ferramentas minúsculas. Seu coração gelou. Seriam componentes para fabricar algum tipo de explosivo? A mente de Roberto disparou para os piores cenários possíveis. Ele havia lido sobre adolescentes radicalizados, sobre bombas caseiras, sobre ataques a escolas. Não. Conseguindo mais suportar a incerteza, Roberto empurrou a porta devagar. O rangido da dobradiça fez Miguel se virar imediatamente, os olhos arregalados de susto. Por um momento, pai e filho se olharam em silêncio absoluto. Roberto viu o pânico no rosto de Miguel, enquanto o garoto rapidamente tentava esconder o que estava fazendo com as mãos. "Miguel, o que é isso?" A voz de Roberto saiu mais grossa que o normal, carregada de uma mistura de medo e autoridade paterna. O garoto permaneceu paralisado, como um animal pego na luz dos faróis. Suas mãos tremiam ligeiramente, e Roberto podia ver o suor se formando na testa do filho. "Pai, eu posso explicar." Miguel gaguejou, mas suas palavras pareciam presas na garganta. Roberto deu mais um passo para dentro do quarto, sua visão finalmente alcançando o que estava no chão. E foi nesse momento que sua expressão de medo e suspeita começou a se transformar em algo completamente diferente. No chão, cuidadosamente organizados, estavam centenas de pequenos componentes eletrônicos, fios, LEDs coloridos, pequenos motores, sensores e placas de circuito. Mas não eram componentes para bombas ou armas. Roberto reconheceu alguns itens. Eram peças de robótica, componentes de Arduino, sensores de movimento servomotors. Seu filho estava construindo algo, mas não algo destrutivo. Miguel percebeu que o pai estava processando a cena. Com lágrimas nos olhos, o garoto apontou para a mesa ao lado da janela. Lá estava um projeto quase concluído. Um pequeno robô humanoide, com articulações móveis, LEDs nos olhos, e uma estrutura que claramente havia sido projetada e construída.
com muito carinho e dedicação técnica. Pai, eu sei que deveria ter contado antes, mas Miguel começou a falar, sua voz embargada. Roberto se aproximou da mesa, observando detalhadamente a criação do filho. O robô não era apenas funcional, era artisticamente belo, com detalhes que mostravam horas e horas de trabalho meticuloso. Roberto pegou o robô delicadamente, sentindo o peso do trabalho do filho em suas mãos. Cada solda estava perfeita. Cada fio estava no lugar certo. Cada componente havia sido escolhido e posicionado com precisão de engenheiro. Não era um brinquedo. Era uma obra de arte tecnológica criada por um adolescente de 16 anos. Roberto colocou o robô cuidadosamente de volta na mesa e se virou para Miguel, que agora chorava silenciosamente. Filho, isso é incrível, conseguiu murmurar, ainda processando a descoberta. Miguel limpou os olhos com a manga da camisa, tentando recuperar a composição. Você não está bravo comigo, pai? Roberto puxou a cadeira da escrivaninha e sentou-se ao lado do filho no chão, entre todos aqueles componentes eletrônicos. Bravo, Miguel! Eu estou impressionado. Mas me explica uma coisa. Por que você escondeu isso de mim? Por que todo esse mistério? A voz de Roberto havia mudado completamente. Não havia mais medo ou desconfiança, apenas curiosidade genuína e orgulho paterno crescente. Miguel respirou fundo antes de começar a explicar. Pai, você lembra quando eu tinha 8 anos e disse que queria ser engenheiro como você? Roberto assentiu, lembrando-se perfeitamente daquele momento. Volk disse que engenharia era coisa séria, que precisava estudar muito, e que talvez fosse melhor eu pensar em algo mais. Normal, a memória atingiu Roberto como um soco no estômago. Ele se lembrava da conversa, mas na época, havia interpretado de forma completamente diferente. Para ele, havia sido apenas um conselho paterno sobre a importância dos estudos. Para Miguel, havia sido um desencorajamento sobre seus sonhos. Filho, eu não quis dizer que você não podia. Eu sei, pai, mas na época, doeu muito. Então eu decidi que ia provar para você que eu conseguia. Comecei a estudar programação, sozinho, eletrônica, robótica. Todas aquelas saídas de sábado, eu estava indo para um curso técnico no centro da cidade. Paguei com o dinheiro que economizei das mesadas. Miguel falava rápido, como se precisasse colocar tudo para fora de uma só vez. Roberto Sencha, as lágrimas começando a formar em seus olhos. E as ligações misteriosas? Miguel sorriu timidamente. Era o professor do curso. Ele me ligava para dar dicas sobre projetos, para me avisar sobre competições de robótica. Pai, eu me inscrevi na Olimpíada Nacional de Robótica. Já passei por 2 fases e agora estou na final estadual. Você fez tudo isso sozinho? Roberto mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Seu filho, aos 16 anos, havia não apenas aprendido robótica e programação por conta própria, mas havia chegado à final de uma competição nacional. Não completamente sozinho, respondeu Miguel. Tive a ajuda do professor João, e alguns colegas do curso me ajudaram com as partes mais difíceis. Roberto observou novamente o robô na mesa. E esse aqui? Miguel se levantou animadamente. Toda a atenção dos últimos meses evaporando. Este é o Guarani, meu projeto para a final. Ele é um robô assistente para idosos. Pode detectar quedas, lembrar horários de medicamentos, fazer videochamadas